sou a Vitória, seja muito bem-vindo ao Redação Viva. No vídeo de hoje nós falaremos justamente sobre esse início de ano, aproveitando esse início de ano letivo que muitas pessoas têm dúvidas. Então, se você é um estudante de letras ou um recém-formando que não sabe ao certo como trabalhar a redação, fique por aqui nesses conteúdos que nós abordaremos justamente esse tipo de assunto. Bom, no vídeo de hoje nós falaremos justamente sobre como a faculdade de letras ela não nos prepara para pensar a redação e o tanto que isso gera inseguranças. Bom, quando eu iniciei a minha jornada no mundo das letras, eu entrei na faculdade de letras almejando saber mais sobre literatura. Então eu não fui focada na gramática e pensando que eu ia estudar gramática e nenhuma outra língua estrangeira, nada disso. O que eu fui pensando era que eu aprenderia literatura, especialmente brasileira, e que isso era o meu foco quando eu iniciei a faculdade. Só que no meio disso tudo eu já trabalhava com língua portuguesa, então eu fiz Kumon de língua portuguesa e inclusive tive um título muito memorável dentro desse curso. E aí depois disso, então eu estudei, fiz Kumon e enquanto estava fazendo Kumon eu fui chamada para trabalhar, para corrigir os materiais, o que especialmente de língua portuguesa, porque eu já estava bem adiantada no material do Kumon e enfrentei esse desafio, aceitei e lá fui eu, né, aos 13 anos já começando a corrigir os materiais do Kumon de língua portuguesa. E decidi que, com o passar do tempo, a língua portuguesa foi tomando uma proporção enorme dentro de mim e eu fui amando trabalhar com a língua, e isso me motivou a querer prestar letras e querer continuar com todo esse estudo, com toda essa abordagem e com todo esse encantamento que a língua portuguesa proporciona pra gente. Mas no Kumon eu só via conteúdos tipicamente de literatura brasileira, literatura algumas mundiais e nada muito efetivo sobre gramática, nada disso. Então eu sabia que eu não iria para a faculdade com foco em gramática, porque realmente não era o meu intuito. E assim fui eu, prestei vestibular, fiz cursinho, prestei vestibular, acabou que não deu certo de eu ir para a universidade que eu queria a Unicamp na época e acabou não dando certo. E eu optei por uma outra faculdade próxima à cidade onde eu moro e foi quando eu iniciei essa minha jornada na faculdade. E aí nós vamos iludidos, né, com a ideia de que, nossa, eu vou aprender tudo sobre o conteúdo que eu vi no ensino médio, no cursinho, enfim. E sem tirar que eu fiz cursinho no Progressão e no cursinho eu tive aulas de redação. Então, as aulas de redação, a redação já começou a despertar aí, mas nada também muito efetivo, porque só era literatura. E aí eu fui para a faculdade, fiz o primeiro ano, tinha só as matérias mais técnicas, né? E no segundo ano aí começaram a já entrar conteúdos mais parecidos com aquilo que eu já tinha visto de certa forma. Então, o início do estudo da língua portuguesa, enfim, algumas coisas nesse sentido. E aí fui refazer a minha matrícula, fui fazer a minha rematrícula e saiu a grade do restante dos anos e eu vi que eu não teria nenhum conteúdo de redação. E no meio disso eu recebi uma proposta de um colégio para ser corretora de redação e começou o desespero de não conseguir e de não saber onde tirar informações para trabalhar com redação nesse colégio, justamente porque na faculdade eu já sabia que eu não ia ver conteúdo nenhum. E aonde eu buscaria? Então você vai buscar no Google, mas você não encontra nada de redação, ensinando como corrigir redação, como trabalhar a redação, nada efetivo.
Você encontra alguma coisa ou outra, mas nada com muita certeza. E aí foi quando me veio essa dor de não conseguir encontrar conteúdos adequados, conteúdos que me fizessem sentir que eu estava aprendendo sobre redação e sentir que eu estava entendendo a redação. É claro que quando eu iniciei nesse colégio, eu passei por um treinamento, eu já tinha inclusive a minha coordenadora desse trabalho foi minha professora de redação no cursinho, e isso me trouxe muita segurança, porque ela já me conhecia e eu tenho um carinho muito especial por ela. Então foi diferente, foi uma troca. Então ela foi me ensinando muitas coisas e fui aprendendo mesmo com o dia a dia, mas no famoso as duras penas e ralando muito, porque eu já trabalhava com pessoas que estavam há muito tempo corrigindo redação, já tinham um domínio muito grande, pessoas que já estavam no mestrado, pessoas que já estavam corrigindo, já tinham 5, 6 anos de correção e eu ali iniciando. Isso é um desespero que a gente sente, e para mim, que gosto muito de redação e muito de literatura e trabalhar com a língua, foi muito frustrante, porque como que eu não estava conseguindo dominar uma coisa que era necessária para o meu trabalho, né? Então tinha duas coisas importantes nisso, que era o meu trabalho, então eu não podia perder esse trabalho, e a segunda questão, que era justamente essa de me sentir não sabendo fazer, e como que eu dentro da faculdade não estava aprendendo sobre isso. Então foi bem complicado essa fase, foi uma frustração muito grande em relação ao conteúdo da minha faculdade. Foi quando eu me questionei muito se eu deveria continuar, se eu deveria sair e procurar outras formas, mas eu acabei optando por continuar a faculdade e por fazer, terminar, concluir, mas eu tinha certeza que realmente não ia ver nada e fui buscando isso por fora. Então eu fui aprendendo realmente no dia a dia, e por isso eu optei por fazer também esse compartilhar com outras pessoas que passam por isso, porque eu sei que muitas pessoas sentem essa dor de não encontrar conteúdo, de não se sentir preparado, ou de não ter informações relevantes, tudo que nós encontramos é tudo muito superficial, ou se é aprofundado, são de coisas que quem não é da área não entende. Então foi aí que eu decidi juntar todo esse ensinamento e toda essa busca minha em conteúdos para que pudessem ajudar outras pessoas. Bom, no início do ano, muitas pessoas têm dúvidas sobre como é o início de ano para um professor que está começando redação, né? Então, iniciou o ano e, caramba, como eu trabalho redação! Então é pensando justamente nisso que nós falaremos sobre um bom professor. Ele já tem um cronograma sobre a teoria das aulas e as grades. Então, por onde nós iniciaremos esse estudo e como nós formularemos isso para o aluno. Então, qual a importância disso dentro da sala de aula? Para quem está iniciando, ter um cronograma torna as coisas um pouco mais palpáveis. No meu caso, eu tinha a sensação de que eu não estava perdida e que eu não estava fazendo qualquer coisa. Ou seja, eu sentia que eu tinha um direcionamento em relação a isso, e eu não me sentia como se eu não soubesse de nada. Ainda que no meio do caminho, ainda que no meio dos bimestres, eu ainda ajustava algumas coisas, mas o corpo daquele cronograma já estava pronto e eu já sabia o que eu pretendia trabalhar. É claro que vai variando de acordo com a turma que você tem, o conteúdo que você tem, a grade que você tem, tudo vai variando. Mas a sensação de ter algo já inicialmente pronto me trazia essa sensação justamente de não me sentir perdida. E isso dentro de uma área que nós não temos informações e muitas referências. A referência ela é muito
no boca a boca, muito nas pessoas que você conhece, nas pessoas que já fizeram isso, é muito bom. Você não se sente no escuro, no vazio, né? Então, e além disso, esse cronograma, ele trazia para mim a sensação de confiança. Então eu sabia que eu conseguia fazer aquilo, por mais, claro, que haja mudanças, mas me trazia essa segurança. E é justamente essa segurança que é fundamental dentro de um início de carreira, porque como nós não temos, de novo, referências, e se nosso trabalho está adequado ou não, essa segurança ela é fundamental, porque você passa essa segurança tanto para os alunos, por mais que você esteja iniciando, você passa a segurança de que você sabe o que você está fazendo, e isso dá margem para que você busque outras informações dentro. Então, por exemplo, eu sabia que no começo eu ia ensinar a grade X, então eu já ia buscando ao longo do tempo textos de nota máxima, textos que não foram tão bons assim, as próprias referências que a banca oferece em alguns sites, então como a Convest da Unicamp, ela oferece comentários da própria banca, né, expectativas que a banca pensa a respeito daquela prova e da forma como deve ser executada. E isso me trazia muita segurança porque eu conseguia passar essa confiança para os alunos. Então, para os alunos e para a coordenação do colégio, que, né, eu sentia que eu não estava fazendo qualquer coisa e que meu trabalho de fato estava sendo realizado, ainda que com algumas dificuldades, assim como todo mundo. Mas essa segurança ela é muito importante para quem está começando, porque no início dessa carreira toda nós temos muitos medos, muitas dores nisso, principalmente porque como nós já viemos de um sistema de ensino que ele não nos ensina isso, nós não vemos isso dependendo do colégio onde você estudou, nós não vemos isso no conteúdo da escola, então ensino fundamental e ensino médio. Se você fez cursinho, dependendo do cursinho, você só fez alguma grade, que geralmente é grade Enem. Eu tive o privilégio de estudar todas as grades e isso me deu muita base, foi fundamental. Mas se você não vem de nenhuma dessas referências, iniciar esse conteúdo, iniciar essa jornada, ela é muito doída e muito sozinha. Justamente porque algumas pessoas não optam por redação, muitos optam por gramática, por literatura, por estudos de línguas, então inglês, espanhol, e você ali na redação se sentir no patinho feio da turma por não conseguir essa referência. Algumas faculdades até têm alguns workshops e algumas aulas extras que podem trabalhar esse conteúdo, mas nada muito efetivo que te ensine de fato como fazer e como elaborar e como pensar e como abordar. Então, dentro desse cronograma, é importante que nós tenhamos o que eu chamo de cronograma teoria e tema. O que significa teoria e tema? A teoria, nesse início de ano, é importante para que nós pensamos sobre qual grade nós vamos escolher para ser trabalhado. Então, primeiro de tudo, escolha qual grade você vai iniciar os estudos com os seus alunos. É claro que isso nós precisamos ter em vista a grade, a série que nós vamos lecionar. Então, se é primeiro ano, se é segundo ano, se é ensino fundamental, se é ensino médio, se é terceiro ano de ensino médio, se eles, né, só tem aí alguns meses para se preparar de fato para os vestibulares. Então, é importante você ter isso em mente. Se for primeiro ano, ao ensino fundamental, eu sugiro que seja Unicamp. Ah, mas por que Unicamp? Unicamp tem alguma coisa de especial? Sim, Unicamp tem algo fantástico, e não é só porque eu queria fazer Unicamp, é também porque a forma como ela aborda o vestibular é muito bacana para serem trabalhados em primeiro ano em ensino fundamental. O que isso significa? A grade Unicamp, para quem não conhece, né, o vestibular Unicamp, ele é um vestibular que ele vai exigir todos os gêneros menos a dissertação. Então, num gênero
da Unicamp, você nunca vai ver ou pelo menos nós nunca vimos até então, uma dissertação argumentativa, nunca, não apareceu até agora, porque a Unicamp ela identifica que não é esse a forma como ela quer abordar a redação. Então eles acabam abordando outros gêneros textuais, como por exemplo carta argumentativa, comentário. Existem algumas outras, como e-mail, como jornal estudantil. Então e assim, eles dão uma situação. Então, você sendo um estudante de tal ano, considere que tal situação e faça um comentário direcionado a tal pessoa. Então ele dá uma situação para você e é justamente essa situação tão interessante para nós iniciarmos dentro do primeiro ano e do ensino fundamental. Por quê? No ensino fundamental nós temos alunos que eles ainda não têm o amadurecimento para defender uma ideia, comprovando e dentro daquela estrutura toda que o Enem, por exemplo, pede, ou a VUNESP pede. Então, nós darmos uma situação para esse aluno faz ele se sentir mais apropriado daquele texto. Então, faz ele se colocar no lugar, se gera reciprocidade. E é justamente essa reciprocidade que faz o aluno pensar com mais carinho. É claro que nós não vamos ir lá no site da Conveste, pegar o último tema de redação que eles deram e colocar do mesmo jeito. É importante que haja a adaptação dessa grade Unicamp para o ensino fundamental e para o primeiro ano do ensino médio. Por quê? Porque a forma como a Unicamp pede são formas um pouco mais elaboradas. Então ela pede uma carta, mas ela vai pedir dentro dessa carta várias outras referências de texto, de conteúdo que ainda não é interessante nós pedirmos dentro de um início de estudo de redação. Mas a ideia da situação, de colocar o aluno dentro daquela situação é super interessante. Então eu sugiro que haja realmente essa adaptação, pegue a ideia que o vestibular traz, o vestibular da Unicamp traz e use isso. Você vai ver quando você abrir algumas referências, né, algumas abordagens, inclusive você pode olhar no site da Conveste sobre esse conteúdo. Pegue a ideia central e modifique. Mas como que é modificar? Utilize aquele gênero e a ideia que ele pede. Então, se ele vai pedir uma carta fazendo uma exigência sobre uma melhoria na escola, por exemplo. Pronto, é isso. Não precisa pegar a referência, geralmente a Unicamp pede a referência dentro do texto, de acordo com os textos de apoio que ela dá, inserindo ideias, inserindo opiniões, mas dê de uma forma mais simples, mais tranquila, de forma que o aluno consiga fazer. É sempre importante, no meio disso tudo, nós temos essa consciência do aluno que nós estamos trabalhando e da sala que nós estamos trabalhando, de acordo com o ano, né? Então, se é ensino fundamental ou se é ensino médio. A segunda coisa dentro desse cronograma teoria e tema, é importante que nós tenhamos exemplos de nota máxima. Então, eu sugiro muito o guia do estudante, porque ele aparece o texto e o comentário a respeito da banca, então o que a banca desejava que aparecesse dentro disso tudo, dentro desse conteúdo todo. Eu sugiro que você tenha esses exemplos de nota máxima. É claro que você deve deixar muito ciente que esse texto ele foi feito com maiores exigências e dentro de outro contexto, mas a ideia central ela deve ser mostrada. Então, por exemplo, se o texto Unicamp ele pedia para uma carta, né, como eu dei o exemplo de uma carta, para sugerir alguma melhoria dentro da escola. Na grade Unicamp, nós vamos ver que ele pede isso e pede mais outras coisas. Mas dentro do seu texto que você colocou, dentro dessa proposta que você exigiu aos seus alunos,
mostre exatamente isso. Olha, ele tirou a nota máxima porque ele cumpriu isso. E grife, marque, faça colorido, coloque esse texto de repente no Word e grife em colorido para destacar e chamar a atenção e mostrar para o aluno que, olha, se você fizer isso, você vai atender ao gênero e você vai atender ao tema que precisa. E, consequentemente, é nota máxima. E a segunda questão também dentro desse teoria e tema tem exemplos de textos que não são nota máxima, ou seja, tem exemplos de textos que, de novo, eles não cumpriram. Então, olha, ele não cumpriu o que foi pedido. Então, não tinha como realmente ser nota máxima nesse texto, ou um texto que é mediano. Às vezes, a Unicamp aborda alguns textos, você consegue encontrar também pela Conveste, ou no Guia do Estudante você também consegue encontrar alguma coisa bem bacana. Então tenha esses exemplos de nota máxima e nota que não foram máxima ou que abaixo da média, eles chamam abaixo da média, né? E explique justamente esses dois textos. Então grife o que a proposta exigia, o que o texto fez, o que o aluno cumpriu, o que ele não cumpriu, como ele abordou, como ele não abordou. Dentro disso você com certeza pode falar também sobre gramática e abordar a importância da linguagem dentro disso tudo. E o segundo ponto desse cronograma, que é o tema, qual tema nós vamos escolher. Então você tem o conteúdo. Então, qual tema nós vamos abordar? Nós vamos abordar uma carta? Nós vamos abordar um e-mail? Nós vamos abordar um comentário? Nós vamos abordar o que, afinal? Se tratando, então, de grade Unicamp, sinta-se à vontade para escolher qualquer tema, tendo em vista, claro, que você o mais possível, mais próximo possível da realidade desses alunos. E nunca se esqueça de abordar também as características desse tema. Então, se é carta, informa ao aluno que é importante abordar cabeçalho, despedida, vocativo, é importante abordar. Então, também trabalhe esses gêneros, que aí nós já conseguimos abordar também mais outro ponto da língua portuguesa. E aí você pode aproveitar os gêneros justamente que a banca já ofereceu. Então, se você de repente se sente inseguro de criar alguma coisa própria sua nesse início, entra na Conveste, observa o que eles já pediram, observa o que eles já fizeram, a forma como eles fizeram e tenha ciência sempre dessa adaptação. Sempre tenha ciência da adaptação, porque, de novo, nós temos que ter em vista o aluno que nós estamos trabalhando e o ano que nós estamos trabalhando. Não adianta nós queremos pegar exatamente o vestibular que foi dado no último ano e querer aplicar para alunos de primeiro ano. Eles conseguem fazer? Sim. Mas para esse início de estudo de redação, então pensa que o seu aluno ele nunca viu redação antes. Então, para esse início de estudo, é importante que nós tenhamos justamente esse cuidado para que nós não demos esse conteúdo todo de uma grade, de uma proposta dada no último ano. Ele faz e você corrige, a nota é baixa. Esse aluno ele se sente desestimulado e ele começa a pensar que, caramba, se ele não conseguiu fazer um gênero textual, quem dirá uma dissertação no estilo VUNESP, no estilo Enem, e quem dirá ainda um texto no estilo FUVEST, né? Então, é justamente para nós não criarmos esse desestímulo ao aluno e mostrar para ele que sim, ele consegue fazer. Olha, você fez um texto baseado na grade Unicamp, enfim. E nunca se esqueça também de explicar o que você espera dessa redação. Então, por mais que você marque na sua folhinha, no conteúdo que você está entregando para ele, explique o que você espera, explique como eles podem fazer, dê ideias. É importante, tem alguns alunos que têm dificuldade em encontrar essas ideias, em encontrar como iniciar o texto. Então, para esse início, é importante que nós tenhamos justamente esse cuidado. E o último tópico, divida o tempo da sua aula. Não dá para falar só sobre o conteúdo de tese, não dá para falar só sobre o conteúdo de tema. Muitos professores no início acabam se
exagerando um pouco em um e não atendendo o outro. Então, se você fala só sobre tema, você poupa de ensinar a tese. E se você fala só sobre tese, você poupa de falar sobre o tema. É importante que haja uma divisão igual de uma coisa e outra. Às vezes acaba passando 10 minutinhos de um, 10 minutinhos do outro, mas é importante que haja essa divisão justamente para que nós não percamos nenhuma parte dessa redação e que tudo fique igualmente dividido, já que as duas coisas são importantes. Então, realmente, ensinou uma tese, deu tema, e dentro desse tema, dentro dessa proposta que você vai sugerir ao seu aluno, pergunte, ensine ele a aplicar essa tese que você já ensinou. E claro, no final da aula, não se esqueça das dúvidas, nunca se esqueça de tirar as dúvidas do seu aluno. Pode parecer um pouco clichê e um tanto quanto maçante, mas é importante que você tire as dúvidas do aluno em relação ao tema, em relação ao conteúdo que você deu, não importa. Justamente para que nós não tenhamos nenhuma falha nisso tudo e de repente ele questione depois, nossa, eu fiquei com dúvida e a professora não tirou. Então é importante saber isso. Se você não sabe tirar a dúvida dele, diga, olha, eu não sei, eu vou procurar, eu te trago essa resposta na semana que vem, na próxima aula, enfim. E assim se inicia um ano de redação e o início de uma jornada para ensinar redação. Então, se você gostou desse vídeo, eu sugiro que você curte, comente, compartilhe, comente aqui quais são as suas dores ou quais são as suas dúvidas em relação a esse início de ano. Será que esse início de ano na redação ele é tão difícil assim? Será que dá para começar por Unicamp ou dá para começar por outro gênero? Então comente aqui de forma que eu possa também tirar as suas dúvidas.